Boa tarde. Boa tarde. Entrando aqui ao vivo, num horário inusitado, sexta-feira de feriado, aguardando algumas pessoas entrarem. 5h em ponto. Dá um tempinho, sempre dá uns 5 minutos, que é o tempo do Instagram ir avisando que eu estou entrando ao vivo. Sexta de feriado, vamos ver como é que vai dar hoje essa live. Está todo mundo muito ocupado. Vamos lá. De qualquer jeito, a live fica gravada. Entrou ali 2 pessoas, acho. 5 minutinhos para quem entrou, tá? Só para eu ver se vai entrar mais gente. Aos pouquinhos vai entrando, a gente vai fluindo aqui. O tema hoje é um tema muito importante, né? Quanto que o não fazer nada afeta as consequências do não fazer nada, do não cuidar do relacionamento, o impacto disso em várias áreas da vida, muito mais do que talvez a gente às vezes pare para pensar. Aí eu quis trazer essa reflexão aqui, é meia horinha, mas acho que dá para dar uma boa aprofundada. Vou dar mais 2 minutinhos e já começo, viu? Ali uma pessoa, a físio que entrou. 2 minutinhos para a gente aprofundar. Os riscos de não cuidar do seu relacionamento após a chegada dos filhos. É força de risco. Deixa eu só ajeitar aqui um negócio no meu computador. Começou a entrar o povo. Vamos lá. Já tem mais gente. Estava esperando algumas pessoas entrarem. Eu sei que é um dia inusitado, mas ao mesmo tempo eu quis arriscar, porque eu sei que muita gente está em casa, né? Quem tem filho pequeno, talvez o maridão está aí para ajudar. E é um horário, eu tenho tentado fazer em horários variados as lives, porque eu sei que à noite muita gente começou a reclamar. Horário de botar filho para dormir, 8h30 da noite. Então, bora lá. Né? Os riscos de não fazer nada, né? De não cuidar do seu relacionamento depois que os filhos chegam, né? E então, quando o filho chega, a chegada de um filho no relacionamento, ele é um evento extremamente transformador. Né? Isso eu sempre falo aqui, sempre vou abrir contextualizando desse jeito. Muda toda a dinâmica. Tem uma série de adaptações que são necessárias quando chega um filho, né? De rotina, adaptações contínuas às regras da casa, né? E uma série de mudanças no relacionamento afetivo do casal. Aí eu pergunto, né? Eu botei o título dessa live, O Preço de Não Fazer Nada. E antes de eu chegar em relacionamento, eu sempre faço esse questionamento. O não cuidar, o não fazer nada, ele dá um resultado ruim em muitas outras coisas na vida. Vamos pensar numa planta. Você tem uma planta e você não cuida, né? Ela vai morrer. Se você tem um trabalho e você não cuida significa não se atualiza, não se dedica, não mostra serviço, não investe no sentido de investimento de tempo e de energia, tu não vai conseguir ficar no trabalho. E a gente pode expandir esse conceito para o corpo da gente. Não adianta eu fazer algo uma vez por semana. Para a gente manter um corpo saudável, a gente faz um monte de coisa que talvez a gente nem pare para pensar. Porque isso já está mais fortalecido dentro da gente. Mas o relacionamento, a gente esquece. E mais do que isso,
a gente acredita que não precisa fazer nada ou não sabe o que fazer. E a gente vai tocando. Aquela série de mudanças vai chegando, né? Chega as mudanças, o filho chega, eu começo a não dar conta de um monte de coisas, super entendo. E a primeira grande, né, risco de eu não olhar para essa relação é a erosão, né? Na verdade, é a complicação da própria relação do casal. Por quê? Porque assim, o filho chega e eu digo que ele senta no meio, né, do casal. E vai todas as atenções, que é natural, principalmente quando chega um bebê, a atenção do pai e da mãe vai para o bebê. Para os cuidados, para a rotina, para as noites, a mamadeira, amamentar, tudo. E isso está tudo ok num primeiro momento. Porém, o casal vai começando a negligenciar essa relação. Vocês começam ainda vou chegar lá na comunicação, a não conversar. Vocês começam a não ter tempo, né? E tempo é uma questão também de prioridade. Como aquilo ali está seguro, a gente vai deixando de lado e vamos apagando incêndio. Vocês começam a funcionar como colegas, né? Rotina, bom dia, trabalho, casa, casa, trabalho, troca a fralda, dá a mamadeira, faz a comida. E não tem mais momentos que vocês se olham. Eu falo assim, não tem nada mais curador do que um olho no olho. E eu não estou falando aqui de muito tempo. Eu estou falando de lembrarem, de se olharem, de perguntar, né? Como é que você está? Como é que está o seu dia? O que está difícil? O que está fácil? Coisas que você faziam antes. E aí agora vocês começam a não fazer. Então, isso vai afastando esse casal e a sensação da perda da parceria num momento crucial e importante, que é agora que vocês têm um projeto em comum, que é um filho. Eu digo que é um projeto, mas é o projeto. É o momento mais importante para vocês se sentirem como parceiros. E aí vocês não cuidaram de nada disso e vocês vão começando a se sentir como não parceiros, né? A falta de cuidado leva a essa sensação. Será que está comigo? Será que não está? Estamos juntos? Não estamos? Não sei quem é que já experimentou isso aí ou está passando por isso, né? Vocês começam a se ver como não apoio mútuo. Como se vocês... Eu tenho que sentar na cadeira com as pernas cruzadas aqui, para um minutinho. Como se vocês não fossem parceiros. E essa sensação, ela vai afastando e vai aumentando um sentimento de isolamento. Então, esse é quando eu não cuido, eu perco a sensação de parceria, que é fundamental para educar um filho, para criar um filho, né, nesse projeto. Eu vou me isolando, aí vai do temperamento de cada um. Sempre tem um no relacionamento que bota mais para fora, que eu digo que espirra mais, reclama mais, esperneia mais, tem o sangue mais quente, e tem aquele outro que se fecha. E na hora que se fecha, vai para esse lugar de isolamento, vocês começam a não se acessar mais. E o que isso vai causando, gente? Olha só, a evitação de conversas importantes, que é, na verdade, conflitos e ressentimentos. Então, tudo tem um desencadeamento. Claro que nem todo mundo vai nesse ciclo. Eu estou aqui compartilhando com vocês muito da trajetória do que eu venho assistindo. Claro que tem nuances, né? Tem casais que funcionam diferentes. Mas, assim, eu não entendo o que está acontecendo e muitas pessoas vão para a raiva, né? Vão para o ressentimento, vão para a dor. Poxa, ele tinha que estar comigo, ou ela tinha que estar me apoiando, ela não está me apoiando. E vocês não conseguem mais ver como resgatar esse apoio, tá? E isso é muito ruim numa relação quando você tem um filho, porque vocês começam a não concordar com nada, porque se eu estou com raiva, se eu estou ressentido, ou se eu estou chateado, ou se eu sinto que o outro não me apoia, eu naturalmente começo a mais e mais a não apoiar e a não discordar. E aí começa uma grande guerra. Então, nesse bolo todo vem a erosão e do respeito mútuo, né? Porque
vocês estão vivendo um conflito, vocês começam a não se respeitar. Então, tudo isso começou aonde? De vocês simplesmente não lembrarem de olhar um para o outro, olhar para essa parceria, olhar para o outro e dizer assim, cara, nós estamos juntos. Vamos cuidar dessa relação, vamos cuidar dessa semente, que é a árvore são vocês, né? E nasceu agora os frutos. O grande impacto, né, de tudo isso, de quando eu não cuido da relação que eu conjugal, da minha parceria, do meu casamento, o clima fica muito tenso. Porque quando um casal está afinado e está fluindo, e vocês vão lembrar aqui, né, de quando vocês eram namorados, a grande maioria viveu essa dança, sabe? Em que você começa a dançar e o ritmo é fluido, é fácil, vocês concordam, um cede, o outro cede, né? A gente, quando está no início do relacionamento, é assim. Por que é assim? Porque a gente está dançando a mesma música. Um se adapta, às vezes, um quer dançar tango, né? O outro quer dançar rock and roll, e a gente vai cedendo e a gente vai negociando, porque a gente está em sintonia. Então, é fácil negociar. Quando chega esse momento em que os conflitos são instalados, que eu não cuidei de nutrir isso, eu começo a pisar no pé do outro. Porque um quer dançar rock and roll, o outro quer dançar bolero. Olha, deixa eu entregar a minha idade, né? Como é falar de bolero aqui é entregar a idade, mas ok, faz parte. Então, assim, eu começo a pisar no pé do outro. A dança não está mais tão fluida. E aí, isso traz um ambiente de tensão muito grande dentro do ambiente familiar. Tensão no relacionamento de vocês, né, dos pais, traz um clima muito grande de ansiedade dentro da casa, né? E isso, né, que é onde respinga tudo isso, que, né, lembrando que o tema de hoje é os riscos da gente não cuidar dessa relação, né? O que causa tudo isso? Respinga em quem? Na criança, respinga nos nossos filhos. Porque eles estão nesse ambiente, eles estão nessa casa, e todo mundo se junta e tem filho, né? Mesmo que a gente saiba que não tem uma fantasia, uma idealização no senso comum, que vocês já ouviram falar da família Doriana, né? Que é da propaganda que tinha da Doriana, que também vou entregar a idade agora, mas, assim, a ideia de que a família é sentar na mesa junto, tá um clima legal, é poder compartilhar bons momentos. A gente, quando vê as propagandas, né, é um sorriso, ninguém mostra os bastidores. Mas, no fundo, a gente quer isso e a gente merece isso. Então, quando esse casal não está dançando a mesma música, eles não estão nutrindo essa relação para que eles consigam entrar no mesmo ritmo, fica esse clima de muita instabilidade emocional na casa que afeta os filhos. E aí esse sentimento de lar, ele fica muito desagradável. E eu costumo dizer assim, tem coisa pior do que às vezes a gente olhar, né? E eu escutei isso várias vezes de pessoas dizendo, eu não tenho vontade de voltar para casa. A casa é o nosso lar, né? É onde está a nossa, é o que nos alimenta para a gente ir para o mundo. E eu não tenho vontade de voltar para ali, porque está tenso, tá ruim, eu não me sinto apoiada. Então, tudo isso vai acontecendo, só que a gente não percebe muitas vezes. A gente acha que não, é só hoje. Só que, assim, é uma pedrinha daqui, mais uma pedrinha dali, e aí vai entupindo até o tapete chegar no teto, digo, a poeira, né? E, assim, o filho de vocês, né? Tem gente aí que está com bebê, tem gente que tem filhos já maiores, mas não importa, porque eles podem não entender o que está acontecendo, mas eles percebem que tem uma tensão, que vocês não estão concordando, que está tenso, a troca de olhar. Muitos casais experimentam a gritaria, né? As agressividades, os conflitos. E eles internalizam, observam toda essa dinâmica. Mesmo que eles não escutem, e muitos escutam, eles percebem a falta de afeto, porque a gente sabe quando algo está fluindo e algo não está. A gente sabe quando um relacionamento está saudável e quando não está.
E aí, assim, nem é o tema de hoje, né? Às vezes as pessoas perguntam para mim, quando saber? Quando é que eu faço para saber se está saudável, se não está? A gente, no fundo, a gente sabe, a gente só não quer reconhecer. Porque, assim, o saudável não é que não tenha conflito, não é que não tenha divergências, mas é esse clima pesado, essa sensação de... Eu boto a mão aqui que vem a sensação, assim, uma angústia constante, uma sensação de não ser entendido, de não estar entendendo. E muitos conflitos. Os conflitos, eles denunciam com um grau de frequência, e cada um tem que olhar para o seu relacionamento, de ver o grau de tensão, né, se os desprazeres estão muito maiores do que os prazeres. E uma outra questão que surge muito, né, como consequência de eu não cuidar desse relacionamento, é o prejuízo do bem-estar também no desenvolvimento dos filhos. Embora muitas pessoas não saibam, crianças de lares conturbados desenvolvem muitos problemas de socialização, dificuldades em fazer amigos, comportamentos antissociais. Olha só fazer um parênteses aqui, né? Como psicóloga eu tenho que fazer. Tem crianças que já têm isso por causa de outras questões, né? Às vezes tem algum transtorno ou está passando por alguma coisa na escola. Mas aqui eu estou falando como uma consequência desse ambiente muito tenso que gera muita ansiedade na criança. Então, a criança começa a trazer isso no comportamento dela. E às vezes a gente olha, nossa, meu filho está com problema, mas olha em volta o que está acontecendo, se o ambiente, se essa relação, que é o grande referencial deles, está dando suporte emocional para eles se desenvolver, ele ou eles, tá? Se desenvolver, para eles amadurecerem, para eles para esses filhos se sentirem seguros. Tá ou não tá? Porque aí, às vezes, é através do comportamento do filho que muitos casais chegam até mim. Porque eles começam a ver que o que está acontecendo dentro daquela casa está afetando aquele filho. E aí, pelo filho, o casal vem. Vocês deviam pensar em vir antes, né? Vir por vocês, não esperar chegar nesse ponto. Mas ok, né? A gente também às vezes vem quando a gente consegue, quando realmente a ficha cai. A tensão e a estabilidade. Eu tenho uma colinha aqui, tá? Para eu não me perder aqui. A tensão e a estabilidade em casa pode desviar tanto a atenção e a energia da criança das atividades escolares que muitas vezes, dependendo da idade, afeta o desempenho acadêmico, né? Dificuldade, às vezes, de aprender a ler. As crianças que estão já em idade escolar um pouco mais avançada, elas começam a ter uma queda de nota, além de outras coisas, tá? E aí, assim, quando eu não cuido, quando eu não nutro, quando eu não olho para esse relacionamento, eu começo a trazer o grande risco da separação. E nem todo mundo vai ficar casado, nem todo mundo tem que ficar casado. Eu falo riscos, porque muitos casais, na minha opinião, se separaram e poderiam ter seguido junto, poderiam ter trilhado um outro caminho, até por eu acompanhar muitos casais que reverteram o jogo e ouvir os relatos dele dizer, né, deles dizer, nossa, poxa, se eu não tivesse investido, se eu não tivesse tentado, eu teria perdido tudo isso. Inclusive, eu estou nesse kit, que eu investi bastante no meu relacionamento e acho que eu teria perdido muita coisa. Mas isso não é a história de todo mundo, tá? Eu sei que tem relacionamentos que vão chegar ao fim, que tem outras questões envolvidas, inclusive tem questões de violência, tem questões de transtornos, tem questões de uso de droga, mas eu não tô tratando disso aqui, tá? Embora eu sei que haja, mas muitos casais, a separação, ela sempre está no jogo, né? Eu falo isso, tem coisas que eu repito, que só morre quem está vivo, só separa quem está casado. Mas eu sou um pouco apaixonada por casal, porque eu acho que o relacionamento, né, de um par,
ele é a base da estrutura de modelo de uma criança. Então, eu digo assim, eu trabalho com casais, mas é muito mais do que casais. Eu estou falando de um trabalho com família, que é a base de nutrição de muita gente. Então, quando acontece uma separação, eu sempre acho uma pena. Embora eu saiba que alguns casais não vão ter opção, mas eu sempre fico com aquela pulga atrás da orelha e esse questionamento de será que realmente foi tentado? Será que realmente foi investido? Será que foi olhado para a verdadeira questão que está ali? Não sei. E a questão da separação ou do divórcio, né, que eu digo que está sempre em jogo, embora eu trabalhe com reconexão do casal, eu acho que é aquele momento que deu, né? Mas tanta coisa já aconteceu antes de chegar nesse ponto. Se a gente conversar com os advogados, eles falam muito isso, né? Quantos anos aquele casal veio empurrando, brigando, conflitando e não buscou ajuda, e não buscou nada. E quando eu falo de ajuda, né? Até que tem bastante gente aqui hoje, né? Que bom. Quando eu falo de ajuda, eu, durante muito tempo, achava que o único caminho para os casais era a terapia de casal. Até que eu fui entendendo, né, ao longo desses muitos anos, que existem outras ferramentas de ajuda, porque nem todo mundo vai ter acesso a um processo de terapia de casal pelo custo, pela disponibilidade, pelo tempo. E esse é um dos motivos que eu estou nesse processo todo, criando tudo isso, para trazer mais conhecimento para mais gente. E tem livros, tem filmes, tem terapia, tem psicoeducação, tem cursos, tem muita coisa que pode ajudar a trazer essa luz, sabe? Então, voltando ali, né, para a questão do divórcio, né? Quando um casal se divorcia ou se separa e ele não tentou, geralmente o que chega para mim, né, de um ou do outro, é sempre uma sensação de muita falha, de desilusão, de fracasso. Porque, de novo, né, a família é algo que né, nós aqui brasileiros, nós temos muito essa cultura de família, tem um desejo de cada um ter a nossa família, a sua família, né? A gente sai do nosso núcleo e a gente realmente entra no mundo quando a gente constrói a nossa família. E a gente chama de família, geralmente, quando a gente tem filho. Parem para observar. Eu me junto com alguém, meu parceiro, meu companheiro, meu namorado. Para muitas pessoas, aquela pessoa, né? Não sei se eu tenho muito, acho que eu tenho a maioria mulher aqui, mas tem homens também, né? Mas assim, aquele homem, aquela é a minha família, mas eu realmente sinto que eu estou construindo a minha família quando eu tenho filho, porque é algo que é nosso, né? Que eu vou construir do modelo nosso, do nosso jeito. Então, isso é muito forte para as pessoas, para quem está me ouvindo aí. Não tenho dúvida, foi forte para mim, é forte para os casais, eu escuto isso. É um grau de importância muito grande. E quando isso desmorona, é muito sofrimento mesmo, né? E o processo de separação e divórcio, ele é extremamente desafiador, né? Para quem entrou aqui de novo, eu não faço apologia de que tem que ficar casado a qualquer preço, a qualquer custo. Entrou uma pergunta ali. Como lidar com... Vou interromper um pouquinho para ver se eu respondo, tá? Como lidar com o divórcio e a guarda ao mesmo tempo? Estou perdida e não sei o que fazer. Então, sinto muito, porque é disso que eu estou falando, né? Eu não sei se eu vou conseguir te responder assim pontualmente, tá? Porque não existe um único caminho. Eu estou um pouco antes, porque essa dor que você está passando é uma dor muito real dos casais, né? Porque eu vou caminhar aqui um pouquinho, Denise, para ver se eu chego lá, né? Porque eu estou um pouco antes. Você chegou
já num ponto que é onde eu estou tentando convidar as pessoas a evitarem. Mas, de novo, sem querer te trazer culpa, né? Aconteceu, tem outras coisas que eu não sei que deve estar acontecendo aí, ou podem estar acontecendo, e aí eu teria que mudar o rumo aqui da live, mas, assim, o melhor caminho para um divórcio é sempre quando vocês conseguem enxergar que a criança está acima de tudo isso. Quando os dois têm lucidez, que mesmo que vocês não tenham aprendido a negociar, a conversar, a se comunicar antes, agora você vai ter que aprender. Vocês vão ter que aprender a ser parceiros, não, talvez não amantes, mas parceiros, porque as decisões dessas crianças é muito importante que vocês se comuniquem, porque senão o filho vai pagar um pato dobrado. E pode ser que você entenda isso e o teu parceiro não. E agora, na hora que rompeu, talvez seja muito mais difícil. E então, assim, no teu caso, você vai precisar buscar uma ajuda, né? Fica aqui comigo. Mas quando chega nesse ponto, quem paga o pato maior são os filhos. E não é o pato da separação, é o pato de um casal em conflito, guerreando, né? Disputando pela guarda. Eu tenho horror desse nome, mas não vou entrar nisso, meu Deus. Guarda, né? Tipo, parece que é um objeto e fica daqui um ping-pong. A criança ela fica rasgada no meio do conflito dos pais. De novo, eu sinto muito. Eu acabei entrando no seu tema, porque é um tema que me mobiliza muito, tá? Perdão para quem está me assistindo se eu perdi um pouco o foco aqui. É que esse tema é um tema que eu poderia ficar falando aqui por horas. Então, assim, é um processo muito desafiador, um processo de divórcio, né? Envolve questões emocionais profundas, tem alguém ali, ela falou que é da neta, né? Então, eu não vou conseguir te ajudar aqui, mas assim, ó, questões de custódia, nas dinâmicas familiares alteradas, né? A batalha pela custódia, as novas configurações da família, vocês vão ter que encontrar tudo isso, e muita gente fala assim, deu, né? Vou resolver e vou me separar. Mas não deu, não resolveu. Porque aquele conflito está sendo convidado para ser resolvido. Vocês precisam olhar para essa relação. Vocês se juntaram, vocês são um par. Mesmo em conflito, vocês precisam entender o que vocês estão fazendo junto, por que vocês tiveram um filho, que é um grande bem maior junto. Então, eu estou justamente no antes, né? Porque muitas pessoas falam assim, vou separar e deu. Não deu. Então, é mais plausível, né? Gastar energia com o investimento nessa relação, tentar um mínimo de acordo. E, de novo, fica muito... Acordo não é racional. Acordo passa por conexão. Por isso que eu uso muito o termo conexão, porque quando você está conectado com alguém, minimamente, você se sente como apoiado, você cede, você negocia, como vocês faziam antes. Então, isso é antes de separar. Mas, ainda assim, eu costumo dizer, tá, eu não vou ficar junto. A gente realmente já entendeu que a gente não quer ficar junto. Tá? Como é que a gente vai lidar? A gente vai entrar numa batalha ou a gente vai negociar e conversar? E, para isso, eu vou precisar também investir e olhar para esse relacionamento. E já estou eu fugindo aqui um pouquinho, eu tenho mais um tópico. Porque essa live são 30 minutos, e eu já dei os 30, mas ainda vou passar um pouquinho. Quando eu olho para a relação, eu acho que isso é algo que me deu até a ideia de fazer uma outra live. Olhar para o relacionamento não é só olhar para o relacionamento. Olhar para o relacionamento é olhar para você. É olhar para o que tu sente, para o que você... o teu lugar no mundo, o teu lugar nessa relação, né? Que lugar você está ocupando no palco dessa família, dessa relação? Que lugar é esse que lá atrás, né? Como é que você construiu? O que você vendeu e o que você consegue sustentar
do que você vendeu. Então, tudo isso, e é por isso que eu digo assim, que às vezes é difícil, as pessoas não vêm buscar ajuda, porque elas sabem, em algum nível, elas vão precisar olhar para ela. Mas olhar para ela, quando eu falo de casal, esse outro me espelha tanta coisa. Para quem está aqui, né? Se vão dizer assim, a alma é doida, assim, é tão curador poder usar esse relacionamento para curar a gente. E se vocês não conseguem fazer isso por vocês, deixa eu assinar aqui. Ui, o telefone caiu, socorro. Jesus Cristo, meu tripé não quer ficar em pé. Peraí, ó, fui mexer ali, deixa eu botar um pezinho aqui. Socorro, tecnologia, SOS aqui. Vamos ver se eu consigo. O telefone virou em cima de mim, socorro. Estava num tema tão profundo que me deu até calor. Se vocês não conseguem fazer por você, então que seja pelos filhos. E aí tem um outro tema aqui que é disso, porque tem a ver com isso, né? Que eu separei aqui, eu fiz uma lista, né? Eu tenho 10 temas, eu vou falar 5. Que é assim, quando eu negligencio todas as necessidades do relacionamento, né? Isso dá uma profunda crise na minha autoestima, na identidade pessoal dos parceiros. E mamães que estão aí me ouvindo, né? As mulheres têm mais consciência disso, até porque no primeiro ano os filhos ficam muito com a gente. É uma dor muito grande essa possibilidade de separação, e é uma dor muito profunda na nossa autoestima, na nossa identidade, que está ali meio perdida com a chegada do bebê, né? Essa nossa identidade de mãe, que se perde, a nossa identidade de antes, de amante, de mulher, e ali tem um filho que demanda, e eu estou perdida nessa identidade, e de repente, eu tenho que desligar tem um negócio apitando aqui, espera só um pouquinho, meus amores, que eu já sei o que é. O meu WhatsApp no computador. Então, assim, eu começo a me sentir desconectada, insatisfeita, infeliz, né? E eu começo a questionar o meu valor como pessoa. Porque é isso, a dor no relacionamento convida a gente a olhar para a gente, mas a gente não quer. A gente, muitas vezes, acha que é um problema só do relacionamento. Mas não é só do relacionamento. Existe um 50-50. 50% de um, 50% do outro. Existe um convite, que é olhar para você, seu parceiro olhar para ele. E quando o parceiro não quer olhar para quem está aí, quando a parceira não quer olhar, se você olha para você, já é muita coisa. Se você traz esse olhar para o seu relacionamento, você também vai para um outro lugar nessa relação. E eu digo que, muitas vezes, tem um que vai ser o protagonista no primeiro momento. Porque um que é mais ativo, mais proativo, geralmente quem entrou aqui na live já está buscando alguma coisa. E talvez tenha um outro que não tem esse movimento. Então, num casal, sempre tem um que vai dar o pontapé inicial. E eu acho isso fantástico, porque se vocês olharem na vida, na dinâmica de vocês, isso acontece, né? Às vezes, uma oportunidade de emprego tem um que empurra o outro, às vezes, um tem uma sacada de um negócio e leva para o outro, sempre tem um que é mais buscador, que mobiliza mais, e tá tudo ok, porque eu recebo muita coisa na caixinha e nos direct, tipo assim, mas sempre sou eu, mas ele não quer, mas se eu buscar e ele não quiser. E aí vocês ficam na inércia esperando esse outro. E aí não posso falar palavrão, né? Não vai para frente nem para trás, não sai de cima, sabe? Vocês sabem do que eu estou falando. Então, alguém tem que movimentar. Então, assim, um relacionamento que não é nutrido, às vezes traz uma profunda crise na saúde mental de quem está envolvido nesse relacionamento. Por causa de todas as questões que eu vim trazendo aqui, e essa dor é muito grande. E a dor de ver muitas questões respingando nesses filhos, né? Quem tem um pouco de empatia, de sensibilidade, olha e realmente fica muito desesperado.
de lidar com isso, tentando preservar essa criança. E assim, mas por que você está falando tudo isso? Nossa, quanta coisa, parece catastrófico. Eu escolhi esse tema hoje porque, de novo, né, eu acredito que muita coisa pode ser feita antes e que o relacionamento do casal, principalmente quando chegam os filhos, ele passa por muitas coisas, né? Eu já estou caminhando para um fechamento, então eu estou fazendo uma costura lá por onde eu comecei, vindo aqui para eu começar a fechar com vocês. Ele desencadeia uma série de crises, né? De questões pessoais de vocês, ou coisas também que não foram curadas e olhadas nessa relação, ou problemas que já tinham lá atrás, eles saltam com a chegada dos filhos, com a dinâmica, com a mudança da rotina, com os atropelos, com as demandas, e convida vocês a curarem essa relação, a curarem vocês como seres humanos. Curarem como, Oma? A olhar, que nem eu falei, a plantinha, quando você passa, não tem um vasinho de planta, e a planta fica murcha, o que você faz? Opa, deixa eu botar água. O ideal é não esperar ela ficar murcha. Mas, às vezes, a gente só consegue ver quando ela fica murcha, né? Se você não der água para o cachorro, não der comida para o cachorro, ele chora e ele pede. E por aí eu posso dar vários exemplos, né? Então, a gente está sempre investindo nas coisas ao nosso redor, as coisas que têm vida e as coisas que não têm vida. Por exemplo, eu abri falando, né? No trabalho, a gente investe. Se o chefe manda fazer um curso, porque se eu não fizer o curso, o meu cargo não vai adiante, eu vou lá e faço o quê? Faço um curso. Né? Então, eu cuido do corpo, aí eu cuido, eu estudo, eu trabalho, eu invisto no meu trabalho. Então, tudo demanda investimento. E não sei da onde que, né, eu fui percebendo que as pessoas entram numa relação entendendo, ou nunca foi dito, que sim, eu preciso cuidar e que sim, quando chegar um filho, esse cuidado ele vai exigir um pouco mais de mim. E claro, vocês não vão dar conta de tudo, mas só de você colocar esse olhar e não botar em stand-by essa relação. Stand-by quer dizer escanteio, de lado, né? Em tempo de espera, já é muita coisa. Porque esse outro vai também estar passando pela mesma coisa que vocês. São os dois passando por isso. E se um tem essa consciência e fala, olha, eu estou entendendo o que está acontecendo, e vocês começam a, de repente, dar um prazo, renegociar algumas coisas, reorganizar junto as prioridades, entender os sinais de quando algumas coisas vão acontecendo, né? O que pode ser feito? Já é muita coisa. Eu ganho tempo e eu convido também esse outro para caminhar mais lado a lado, a acolher a minha dor, a entender que eu também estou num momento difícil, que para ele está difícil e para mim está difícil. E aí vocês podem decidir que tipo de ajuda vocês vão estar buscando ou vocês estão precisando. E eu tenho um método para casais com filho, justamente para lidar com todas essas questões, né, da parentalidade, das diferenças parentais, da comunicação. Tem outros temas, né? Inclusive, eu postei ontem uma caixinha e vieram 3 temas assim, bem interessantes, que eu vou fazer uma live amanhã de novo. Estou decidindo a hora, mas eu acho que vai ser ali perto do meio-dia. Vou decidir até o final do dia, vou postar para vocês. Que me pediram para falar sobre a raiva, mas eu acho que é um tema que, para dar uma live, é muito denso, que eu acho que a pessoa deve estar vivendo um momento de muita raiva, sobre comunicação e sobre sexualidade. Então, eu não sei se alguém quiser colocar aqui, comentar, se alguém tiver alguma pergunta aqui, por favor, pode fazer, pode clicar aqui, ó, que tem comentários, né, fazer algum questionamento. A pessoa que me mandou ali, né, que é uma avó, pode me mandar no direct, né? Se você quiser, eu converso com você ali, talvez eu possa te ajudar melhor. Aqui o espaço é um pouco desafiante para eu dar esse grau, né, de ajuda, que a pessoa que perguntou ali sobre guarda, sobre, né, sobre divórcio, então eu não consigo ajudar, até porque
porque relacionamento não tem um caminho único, uma resposta única. E então coloquem, né? Me mandem alguma coisa no direct ali do Instagram. Quem não me segue aqui no Instagram pode me seguir. Eu estou sempre fazendo vídeos, lives, bastante coisa para esse tema de casais com filho. E aí eu vou fechando essa live numa sexta-feira de feriado, 40 minutos de live já. Obrigada, alguém botou ali, muito esclarecedora, obrigada. Espero que eu consiga estar trazendo sempre mais conteúdos para ajudar vocês nessa trilha grande que eu venho fazendo aí há 20 e poucos anos. E uma boa sexta-feira santa para todo mundo, que vocês consigam encontrar esse caminho de paz no relacionamento de vocês, que eu sei que é possível, e é muito bonito quando a gente encontra. E amanhã eu vou avaliar aqui, vou ver que horas eu vou fazer a live, daqui a pouco eu divulgo, e até amanhã para quem puder entrar. Uma boa sexta-feira para todos. Um beijo no coração de vocês, e é isso. Obrigada pela disponibilidade de tempo. Vou fechar aqui, tá?